Vai falar de gordofobia e a gente vai falar sobre isso em especial por causa de um acontecimento que eu acho que vocês acompanharam aí pela internet, que foi a demissão da jornalista Michele Sampaio, da TV Vanguarda. Inclusive, quem está aqui com a gente hoje? A Michele, bem-vinda, Michele! Oi, Paulinha, muito bom dia para todos os ouvintes também. Estou aqui disposta a bater papo com vocês. Bom, vamos contextualizar um pouco se você estava em outro planeta, não sei, você não ficou sabendo dessa notícia. No final de semana, no sábado, a Michele fez um post nas redes sociais dela, onde ela basicamente agradecia a companhia das pessoas que acompanharam ela na TV Vanguarda. E aí ela explicava a motivação da sua demissão. Michele, eu queria que você mesma contasse, claro que a gente tem o post aqui, quem está acompanhando na internet pode ler, inclusive nas suas redes, o post está lá, mas que você mesma contasse essa história pra gente. Paulinha, em 2016 eu tive a minha filhinha, né? Eu tive a Antonella em julho de 2016 e retornei para a emissora no final de 2016, por volta de novembro, e fiquei no ar na apresentação 2, 3 dias e a minha diretora direta de jornalismo me chamou dizendo que era uma decisão da direção da emissora, um pedido para que eu emagrecesse, né, voltasse ao meu peso antes da gravidez, porque eu estava bem gordinha no ar. E eu, claro, aceitei e encarei isso numa boa, embora não concordasse, né? Justamente por achar que mesmo não aconteceu nada que me incapacitou a possibilidade de ser apresentadora, de ser repórter, né? Eu continuava falando bem, me portando, eu estava bem física e mentalmente para poder exercer minha profissão. Mas eles optaram por me deixar fora do vídeo. E quando a gente fala fora do vídeo, é em todos os sentidos, tanto na apresentação quanto na reportagem. E foi assim por alguns meses. Quando foi por volta de fevereiro, mais ou menos, eu fiz uma reportagem que eu não aparecia, na verdade, era o meu texto, a minha voz, mas eu postei nas minhas redes sociais os bastidores com uma menininha chamada Raquel, que se tornou Raquel Adorável, que ela falava, tô me sentindo adorável. E eu postei os bastidores por conta dessa menininha e a história explodiu. A gente foi parar até no programa da Fátima Bernardes, ela foi dar uma entrevista. E aí, como apareci muito nas redes, eles optaram por eu voltar para o vídeo, mais para reportagem de vídeo. E aí eu continuei, fiz reportagem e tal, consegui emagrecer um tempo, voltei para a apresentação do jornal em julho. Fiquei mais um tempo, quando chegou em março do ano passado, você não está emagrecendo, não emagreceu e você vai sair do vídeo de novo. E aí eu fui retirada do jornal de novo. Passei um tempo fora. Em setembro do ano passado falaram, vai para reportagem agora e pode aparecer, mas usa roupa um pouco mais escura, tal, para disfarçar. E ficou esse vai e volta para o vídeo. Então as pessoas me perguntavam na rua, né, por que você não está apresentando o jornal? Eu sempre fui clara com todo mundo, isso não é segredo para ninguém, para nenhum dos funcionários. Todos os funcionários sabem, né, que eu estava fora do vídeo por estar acima do peso, que foi falado por parte deles mesmo, foi uma decisão deles. E as pessoas na rua que me paravam e me perguntavam, falavam. Então não era segredo. O que eu fiz ali na rede social foi simplesmente agradecer, porque eu não tinha assim mais aquela oportunidade, Paulinha. Se eu fosse sair da emissora, eu ia falar para minha chefe, eu posso me despedir do público? Olha, gente, a partir de hoje a gente não se encontra mais aqui, vou seguir novos rumos, novos projetos, obrigada. Não, eu não tinha como dizer para as pessoas, olha, gente, vocês não vão me acompanhar mais depois de 16 anos aqui na Rede Vanguarda. O único jeito de eu agradecer as pessoas e os meus colegas e dizer que eu estava fora da emissora era nas minhas redes sociais. E foi o que eu fiz, só que tomou uma proporção muito grande, as pessoas se identificaram com a história e aí virou que vocês já sabem, e todo mundo falando disso, mas em nenhum momento eu menti, é verdade e todo mundo sabe disso, embora a emissora depois tenha falado que não, né? Então, isso que eu ia perguntar, a emissora se pronunciou, a Adriana pode aqui fazer uma leitura desse pronunciamento, que eu acho que é importante para a gente entender aí as versões. Pode falar, Adri. Bom, sobre o caso da Michele Sampaio, a Globo negou o motivo informado pela Michele e afirmou ter respeito absoluto sobre os seus profissionais. Em nota, a TV Globo e a TV Vanguarda informam que não é verdade que a razão para o fim do contrato mencionado seja que foi publicada na reportagem. A apresentadora da Globo é demitida por ficar gorda depois de gravidez. Tal conduta é incompatível com a política de respeito absoluto a seus profissionais adotados pela TV Globo e pela TV Vanguarda. A afiliada da Globo, Paulinha, tem um histórico de demissões de apresentadoras acima do peso. Em comentário publicado no Instagram, a ex-colega da emissora, Amanda Costa, alegou ter passado pela mesma situação.
Ela diz: sei bem o que a Michelle estava vivendo, passei por isso quando voltei da licença maternidade após ter meu filho, tanto que pedi demissão e voltei anos depois, quando estava mais magra e apta para voltar ao vídeo. E ainda, tá? Continua. O caso da Michelle incentivou outra jornalista a falar sobre essa cobrança estética, que é a Michelle Diniz Barrio Nuevo. Diz também ter sido retirada da apresentação do telejornal por estar acima do peso. No texto ela diz: houve uma condição, para você voltar à bancada do jornal, você tem 30 dias para emagrecer. Fui deslocada para reportagem de rua, com horário sempre alternado, sem rotina e com a missão de perder peso. Eu tinha que fazer o melhor, mas meu rendimento caiu, reconheço. Quem ficaria bem numa condição dessas? E 60 dias depois daquela conversa, ela foi chamada à direção e fui comunicada do meu desligamento. A gente falou com a Michelle. A gente tem um vídeo dela contando como é que ela superou essa demissão. Pode soltar. Oi, meninas do Eva, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. E como eu superei tudo isso? Com certeza com o apoio da família. Na época, meu filho tinha 2 anos e meio, minha filhinha 10 meses. E com o apoio do meu marido, nós abrimos um berçário e eu pude ficar pertinho dos meus filhos e de muitas outras crianças que eu adoro. Em 2004, 2005, eu tive um convite para fazer assessoria de imprensa, voltei à área, me senti muito bem porque eu descobri uma nova oportunidade na carreira. Cheguei a ser produtora e diretora da TV Aparecida, mas em 2007 veio a depressão, que eu tratei por 2 anos até engravidar do Pedro, meu caçula, em 2009. Fui mãe pela 3ª vez, hoje sou muito feliz. Sou empresária, sócia da minha mãe numa loja de semijoias e a primeira mulher presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caçapava, cidade que eu moro. Obrigada pela oportunidade. O que eu quero deixar aqui é a mensagem de que nós podemos realizar muito mais, não podemos deixar nada nem ninguém dizer que nós não somos capazes. E quando a gente passa por uma situação de enfrentamento, de medo, de perda, a gente se redescobre e percebe que a força vem de dentro. Mulheres, um beijo, parabéns pelo programa. Mi, sei que você tá aí, um beijo pra você e tamo junto. Michelle, como tá sendo pra você? Ela falou aqui de uma superação, então, quer dizer, de uma decepção por você perder ali o emprego por uma questão de peso, que eu fico imaginando, está previsto num contrato quando você vai para uma televisão, ou isso é algo subentendido? Né? Acho que é algo subentendido, acho que é um padrão mesmo, né? Então, desde o início, eu entrei há 16 anos atrás, então, assim, eu tinha o cabelão comprido e aí tive que cortar o cabelo, você não pode ter a unha, nada que chame atenção mais do que a notícia, o brinco comprido, a unha escura, e esses padrões já foram se alterando ao longo dos anos, né? Mas para mim foi uma surpresa, assim, tudo isso que está acontecendo, porque realmente eu não postei para defender uma causa, para nada. Eu postei com o objetivo maior mesmo de agradecer as pessoas. 16 anos, eu sou daquela região do Vale do Paraíba, nasci lá, fui criada lá. Então, assim, as pessoas me conhecem nas ruas, né? Meus pais moram em outras cidades, então cada hora eu estou numa cidade. Então, eu tenho um contato muito próximo com as pessoas e eu primo pelo respeito, por tratar bem. Então, eu tenho esse retorno do público há muitos anos, né? Então, todo mundo sabe, nas redes sociais e nas ruas, a própria emissora sabe disso, né? Do carisma e do respeito, né, que o público tem por mim e admiração. Então, foi com esse objetivo mesmo. Só que acho que o que aconteceu? As pessoas, primeiro, se solidarizaram com o que eu estava passando, outras se identificaram com isso, mulheres que são mães e não conseguem trabalhar. Eu comecei a ver relatos de pessoas que se identificaram com isso, que se sentem capazes, que se sentem capacitadas para exercer determinada função ou profissão, mas que às vezes são impedidas ou pelo corpo, ou pela aparência, ou porque são mães, né? Então, por tudo isso, eu senti essa... Pois não, Ju, desculpa. Não, eu acho que assim, tem uma questão que até que eu ia comentar antes, né? Que é o seguinte, eu acho que, além disso, claro, da identificação, do carinho que os seus seguidores têm por você, tem uma questão muito forte que todo mundo sabe que isso acontece mesmo, não só na televisão, mas algumas pessoas, inclusive, vivenciam isso frequentemente nos trabalhos que exercem. Não só na televisão, mas em grandes empresas, em qualquer outra profissão.
E rola todo um medo de falar sobre isso e perder o emprego e fechar portas. Então, eu acho que, assim, além de todo mundo saber o que estava acontecendo, ninguém nunca tinha tido coragem de colocar isso para o público, principalmente quando a questão é em televisão. Também tem uma questão de identificação e de admirar também a sua coragem, né? Eu sei que você falou que não fez isso de propósito para causar nem nada e que você também não quer fazer uma grande militância com isso, mas eu acho que quanto mais mulher se colocar, contar, e de um jeito natural, como você falou, porque dá pra ver pelo seu relato que você não tem culpa, né? Você não tem culpa por ter engordado, isso não é um fator de humilhação pra você. Eu acho que você entende isso com muita naturalidade, esse engordar depois da gravidez, né? Então, eu acho assim, que por mais que você não queira fazer uma militância aí com a sua demissão, ainda assim, isso pode ajudar muito e estimular muito outras mulheres. E eu acho assim, tô aqui fazendo o quê? Um discursão, mas a verdade é para dizer que assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que colocar mesmo a boca no trombone e se acontecer de novo com você, tem que contar de novo, e todas as mulheres que acontecem também tem que contar. Porque é bizarro que uma televisão que se chame Rede Vanguarda não esteja na vanguarda de abraçar a diversidade e ficar ali batendo nos padrões de 50 anos atrás. Ô, Ju, e assim, eu falo, tanto é verdade, me surpreendeu muito a nota da emissora. Assim, primeiro que eu não sou funcionária e nunca fui funcionária da Rede Globo. Eu sou funcionária da Rede Vanguarda. Tudo isso que me aconteceu partiu da própria emissora. Foi a Rede Vanguarda e não a Rede Globo que me determinou tudo isso. Ficar fora do vídeo, voltar ao padrão antes da gravidez e tal. Mas tanto é verdade que eu tenho uma colega chamada Marcela Mesquita. Ela está nativa, ela é funcionária da Rede Vanguarda hoje. Ela está de férias. Ela retorna à emissora, o primeiro dia dela de trabalho é sexta-feira que vem. Ela saiu de férias até o último dia de férias, ela estava afastada por estar acima do peso. Ela já emagreceu bastante, mas ainda não voltou para o vídeo. Ela já emagreceu quase 20 quilos, de 15 a 20 quilos ela já emagreceu. Então, assim, ela está desde outubro, novembro de 2017 afastada. Desde então, ela ficou na edição. Então, tanto é verdade que isso ainda acontece. Pode ser, talvez, que esse post ajude, talvez, a Marcela. Um hashtag Volta Marcela aí, quem sabe é a oportunidade dele se redimirem e colocarem a Marcela no ar. E também acho que é a oportunidade do público reclamar, entendeu? É assim, você é uma pessoa extremamente competente, a sua aparência não tem nada a ver com a sua competência, então eu acho que também é uma oportunidade do público clamar por essa mudança, sabe? Que é um absurdo, francamente. Eu queria fazer uma pergunta para você, Ju Romano, sobre pressão estética versus discriminação. Onde começa um e termina o outro? Então, ó, é o seguinte, tem uma grande diferença entre pressão estética e gordofobia, né? No caso da Michelle, o que ela sofreu, de fato, foi uma pressão estética. Porque se você olha a Michelle, ela é uma mulher comum, tradicional, ela não é uma mulher gorda. Então, ela não sofre a gordofobia, que é um preconceito em relação a quem... é um preconceito que atrapalha a vivência social de uma pessoa gorda. Então, pressão estética, todas as mulheres sofrem, tá? Das mais magras, das magérrimas modelos, até as mais gordas. Porque a pressão estética é uma construção de um pensamento social que, quanto mais magra, mais bonita, ou melhor, ou mais bem-sucedida, ou mais amável, mais querida. No mesmo sentido do que a própria Michelle falou, a questão de cortar o cabelo, a jornalista é desse jeito, então é cabelo curto, é meio a mesma coisa? Seria mais uma pressão? ou menos. É uma pressão. Credibilidade, quer dizer, você não vai ter a jornalista... Loira, lembra? Tinha esse critério, não? Nunca teremos Isso é uma pessoa na bancada. estética. Mais ou menos, porque assim, na questão da televisão especificamente, você tem alguns elementos que, dependendo da época, chamam mais atenção do que a própria notícia. E aí é válido para apresentadoras mulheres como apresentadores homens, que, por exemplo, sei lá, roupa vermelha, unhas coloridas, cabelos coloridos. Então, assim, no caso específico da profissão de apresentadora, alguns itens que chamem mais atenção do que a notícia são Seriam legais. não são legais. Agora, é muito diferente você trocar uma camiseta, pintar a unha de outra cor, cortar o cabelo, do que você exigir que alguém tenha um corpo, principalmente alguém que tenha o mesmo corpo durante 16 anos, não é mesmo? Então, assim, mas a pressão estética vai além. Por exemplo, partir do princípio de que a Michelle não era boa o suficiente porque ela engordou. Quando que a capacidade de uma mulher virou diretamente associada
a sua parte estética. Porque a gente não vê isso acontecer com homem, né? A gente tem o Faustão, o Jô Soares, André Marques, todos esses apresentadores homens variaram os pesos ao longo da história da televisão e nunca foram penalizados ou tiveram a sua capacidade diretamente ligada ao fato de terem engordado ou emagrecido. Então essa pressão estética existe em homem também, porém ela é muito mais forte para as mulheres. E a pressão estética atinge todas as mulheres. Quando a gente fala de gordofobia, da gordofobia a gente se refere a um preconceito mesmo, entendeu? Que não é crime, infelizmente, mas a pessoa gorda fica prejudicada socialmente. Então, o que é? É quando um avião não tem uma cadeira larga e isso prejudica a mobilidade de uma pessoa gorda. Ela não pode viajar porque ela não cabe no assento. É quando ela precisa pegar um transporte público e ela entala na catraca e aquilo lhe causa uma humilhação, de forma que cada vez menos ela sai de casa porque ela não quer passar pela humilhação de não ter coisas feitas para ela. É quando a cabine de um banheiro abre com a porta para dentro e você não consegue se espremer entre a privada, porque a sua barriga fica espremida lá e você não consegue fazer xixi, porque a cabine do banheiro da firma ou público é pequeno demais. Então, quando a gente fala de gordofobia, é isso. Porém, tem uma gordofobia ali na pressão estética, que é a definição da própria palavra mesmo, que é gordofobia. É um medo do gordo. Então, é o medo de ser gordo, se tornar gordo, enaltecer um gordo, conviver com um gordo. Isso a gente tem muito. Todo mundo tem. Então, assim, quando você vê uma pessoa gorda, você quase que de imediato você tem um ímpeto de falar que ela está gorda ou de dar uma dica para ela emagrecer. Isso está na construção do pensamento social de todos nós, homens, mulheres, todo mundo. Porque desde criança a gente é ensinado por todos os veículos, pelos nossos familiares, tudo, que uma pessoa gorda, principalmente se for mulher, ela não vai ser bem-sucedida em nenhum aspecto de sua vida, embora o físico não tenha nada a ver com as suas capacidades. Dri, eu sei que tem comentário na nossa hashtag EvaNapan, vamos lá. Tem aqui, ó, mensagem para Michele. Michele, a Maju Santana mandou. A Michele é muito querida aqui em Taubaté. Ficamos surpresos com a demissão dela. Espero que apareçam novas oportunidades. Ela é uma excelente profissional. Obrigada, fico feliz, porque lá realmente o público é muito carinhoso comigo. Eu só tenho a agradecer, sim. Michele, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o desligamento. A gente sabe que as empresas têm diversas formas de demitir alguém. Tem gente que chama por uma conversa sincera, tem gente que é demitido por e-mail. Enfim, não recebe um feedback, tipo, olha, você está sendo demitido por isso, né? Como que foi o momento da sua demissão? Como é que aconteceu? Só deixa eu pedir também para você inserir nessa resposta que antes da sua demissão já tinham falado abertamente para você, né? Várias vezes, ela esclareceu. Todas as vezes. Acredito que pelo menos 3 vezes eu estive na sala da minha diretora de jornalismo e ela mesmo dizia que era uma decisão da emissora, né, da direção, né? Ela apenas era a pessoa responsável ali por me comunicar, né? E ela mesmo falava para mim assim, ainda mais hoje, não tem esses padrões assim, né, tal. Então, porque às vezes é um pouco desconfortável essa conversa, né? Talvez até para ela. Porque às vezes não é uma decisão dela, né? Ela tá te transmitindo uma decisão. Isso, então acho que talvez um pouco desconfortável. Mas eu cheguei na sexta-feira para trabalhar normalmente. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei na emissora, alguns amigos, até um dos diretores até falou, nossa, parece que você está um pouquinho mais magra. Eu ainda falei, não, eu acho que é o preto, sabe, que está disfarçando. Então, assim, foi justo naquele dia eu entrei e eles me chamaram na sala da minha diretora para conversar, os meus 3 chefes diretos. E foi um momento um pouco difícil, eu fiquei um pouco sem reação, mas aceitei, né? Ela simplesmente falou mesmo que a emissora optou por me desligar, né? E realmente, por conta de eu não ter atingido esse objetivo, não ter voltado para a bancada, isso era um peso para a emissora, eu não ter voltado para a bancada. O objetivo deles, para mim, ali naquele momento, era eu retornar à bancada do jornal. Talvez estivesse pesando para eles o fato de eu não estar lá, mas eu estava exercendo a função de editora ali do jornal Vanguarda, que é como se fosse o SPTV segunda edição em São Paulo, ali, aquele jornal entre as novelas. E foi uma conversa muito rápida, muito, muito rápida mesmo. Eu agradeci a oportunidade. Em seguida, fui despedir dos meus colegas e, inclusive, da diretora acima, diretora administrativa. E ela também me falou isso, falou, olha, com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, você é uma excelente mãe, mas você não cuidou de você.
da sua carreira. Se você quisesse, realmente você tinha emagrecido. Palavras dela, entendeu? Então, Gente, assim, eu fico nervosa só de ouvir você falar, porque assim, como você não cuidou da sua carreira? Em que momento a gordura que você tem na sua barriga fala alguma coisa sobre a sua capacidade de dar uma notícia? Não, e sabe o que eu acho cruel? Colocar a culpa na maternidade, gente. Não, e, É e muito. dizer, você não teve falta de. Você teve falta de vontade, você poderia ter feito isso. Tipo assim, culpa sua, querida. Culpa sua. Não é culpa de uma loucura ali da emissora, de uma pressão estética louca que não faz absolutamente o menor sentido em 2019. Não, a culpa é sua de ter colocado as prioridades da sua vida no lugar certo, né? E deixa eu perguntar uma coisa, Michele. Na hora você não rebateu, por que você não rebateu? Hoje em dia você tem uma clareza maior em relação a esse assunto, porque me dá uma impressão que você sempre teve uma clareza muito boa em relação a esse assunto, que isso nunca te deixou, de certa forma, abalada emocionalmente. nunca fiquei realmente abalada emocionalmente, embora fosse um assunto realmente constrangedor, né? Eu sempre procurei ser verdadeira. Muita gente queria ocultar. Então, às vezes minha mãe falava, ai filha, as pessoas estão perguntando por que você está fora do jornal, o que eu falo? É chato falar que é porque você está acima do peso. Eu falei, mãe, não tenha vergonha de falar, eu prefiro que a gente fale a verdade, porque é o que está acontecendo. E isso não me incomoda no momento. Por quê? Porque eu estava no momento mais feliz, e estou, da minha vida, que é com a chegada da minha filha, ela está com 2 anos e meio. Então, assim, eu estou num momento muito feliz. Então, isso nada me abala emocionalmente, mas é constrangedor, entendeu? Mas eu falava abertamente para as pessoas. Então, as pessoas que me encontravam na rua, isso não é segredo para ninguém. Se você perguntar, a Vanguarda deve ter mais de 100 funcionários, se perguntar para todos ali, todos sabiam do que de fato acontecia. E ainda acontece, né, com essa colega agora, a Marcela Mesquita também. Então, assim, não é segredo. Então, para mim, aquilo não doía, porque, assim, talvez isso pudesse ter me abalado, eu podia vir a ter uma depressão, alguma coisa, mas eu estava tão mentalmente preparada para tudo que estava acontecendo, eu aceitava, porém, não concordava com a decisão deles, mas aceitava. Sou funcionária e eu sempre fui muito correta nesse sentido de respeitar a hierarquia, então eu sempre aceitei numa boa, em todas as conversas, nunca rebati, né? Mas acredito que eu estava totalmente apta e capacitada para exercer o que eu sempre exerci na emissora. Michele, eu queria que você falasse para todo mundo onde as pessoas te encontram. Eu sei que muita gente deve estar querendo trocar com você e se aproximar de você e saber também dos seus próximos passos agora. Sim, Paulinha. Então, Paulinha, assim, de imediato, muita gente tem me ligado. Tem ligado pessoas de rádio, um diretor da Rede Record já me ligou para uma conversa pessoal. Assim, de imediato, o que eu planejo para a minha vida é seguir com a empresa que eu tinha em paralelo à Vanguarda, uma empresa chamada Comunicarte, e que a gente dava treinamentos de comunicação em empresas. Por que eu fazia esse trabalho em company? Justamente por conta da minha imagem ser ligada à Vanguarda, eu não podia fazer nada externo que fosse para o público, né? Agora, talvez eu ganhe novos mercados com a Comunicarte por poder usar a minha própria imagem em benefício da minha própria empresa. Então, de imediato, é isso que eu quero, e quero ter um tempo para cuidar da minha filha, poder levar a Antonella no parque, sabe? E encontrar as pessoas na rua, o pessoal me acha nas redes sociais. Tudo bem que agora está um momento um pouco turbulento, que eu não consigo responder as pessoas diretamente, né? São muitas mensagens, tanto no WhatsApp, Facebook, Instagram, então está um pouco dificultoso responder as pessoas, mas as pessoas me acham aí, eu estou disposta, aberta a conversar com todo mundo, não tenho nada para esconder, não tenho nada para mentir, nada, então estou aí aberta a todo mundo. Ju Romano, quer fechar? Eu quero fechar só falando, gente, que caso você tenha sofrido algum caso parecido ou esteja sofrendo, isto é assédio moral dentro da empresa. Então, é passível de processo, tá? E de multa. Então, se você estiver passando por algo parecido, se você estiver se sentindo assediada ou excluída, de certa forma, das suas originais funções, por algum motivo que não tem nada a ver com o seu trabalho, você pode processar a empresa pela qual você trabalha. Enfim, só para deixar claro, porque tem saída, tem solução, ninguém precisa sofrer calado. Muito